Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Como é que tá? Oitavo ano A, oitavo ano B? Bom, hoje nós vamos começar o grupo 4, capítulo 7, ok? O tema da nossa aula é pesquisa e divulgação. Eu quero dizer para a pesquisa ela se faz presente em toda a nossa vida, né? Desde quando somos pequenos, com aquele olhar de curiosidade, e depois quando entramos na escola, não é? Então a pesquisa ela está presente sempre em nossa vida, mas principalmente na vida escolar e posteriormente na vida acadêmica. Tá certo? Por isso é necessário que você compreenda a sua importância, não só no processo, né, agora escolar, mas também no contexto de vida em sociedade. Então, tomando conhecimento de como realizar a pesquisa e como divulgá-la de maneira adequada, ok? Nesse grupo, nós vamos observar as habilidades de observação, análise, a fim de propiciar a você o entendimento do que significa desenvolver uma perspectiva, um ponto de vista sobre algo. Trataremos de temáticas de pesquisa e de resenha, que se relacionam diretamente a essa habilidade, ok? A essas habilidades. Vamos para a aula? Olá, pessoal. Muitas descobertas foram feitas ao longo dos anos. E você sabe o que possibilitou esses avanços? Ela surgiu a partir do momento, do levantamento de dúvidas, curiosidades referente a algum tema, que foi desencadear análises para se chegar a uma resposta. E é por meio dela que nós adquirimos conhecimentos e melhoramos nossa qualidade de vida. Vocês sabiam que a palavra pesquisa deriva do latim perquirere, que significa perquirir, ou seja, fazer ou desenvolver uma investigação minuciosa, assim como Sherlock Holmes, dotado de uma apurada capacidade de observação. O pesquisador vai unir evidências, isso é, pequenos indícios que vão conduzi-lo a uma conclusão lógica. No caso do detetive, trata-se de novos desdobramentos da história. No caso do pesquisador, um novo conhecimento, ok? Vamos lá. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a pesquisa e alguns gêneros textuais ligados a ela e a divulgação de seus resultados, tá? De acordo com os procedimentos adotados e objetivos que se pretende alcançar, há diferentes formas de se fazer pesquisa. Vejamos alguma delas. Olha só, nós temos a pesquisa acadêmica, que é aquela realizada nas universidades por professores e alunos e tem como objetivo ampliar o conhecimento de uma determinada disciplina. Temos também a pesquisa exploratória. Estão vendo aí? Por que ela se chama exploratória? Ela vai buscar investigar determinado fenômeno a partir do momento de querer compreender melhor aquilo lá, né? Explorar, ok? Depois nós temos a pesquisa experimental e laboratorial, que vai envolver experimentos. A primeira, ela pode ser empregada não só nos estudos das ciências biológicas, mas também das ciências sociais e humanas. No caso da pesquisa laboratorial, é necessário um ambiente específico para realizar o seu estudo. Já a pesquisa empírica é aquela em que se analisa uma hipótese, validando-a ou não. Temos também a pesquisa de campo, que vai envolver coleta de dados que são analisados e interpretados. E, por fim, a pesquisa teórica, que contrasta com diferentes teorias sobre determinado assunto. Na apostila de vocês, na teoria, página 14, tem uma tabelinha sobre esses tipos de pesquisa. Aqui eu coloquei, bem resumidinho, os objetivos, as fontes de dados, e como é que é feito o procedimento de coleta, ok? Olha só, como é que é feito, como é que são feitos os textos de divulgação científica? Quando a gente fala em pesquisa, é importante dizer que a divulgação científica tem uma finalidade, que é difundir todo o conhecimento adquirido para a sociedade. Então, esses textos eles vão desempenhar um papel fundamental nessa divulgação. Por isso, devem ser claros, informativos e acessíveis ao público em geral. Por isso, muitos textos utilizados para divulgação científica, além deles terem uma linguagem verbal como característica principal, eles também vão mobilizar o quê? Recursos visuais, que vão facilitar o acesso às informações apresentadas, ok? E onde que é veiculado, esse tipo de texto? Principalmente em jornais, revistas e plataformas de divulgação científica, tá bom? É importante dizer também que a linguagem, ela é formal, tá? Ela é formal, ok?
Nós vamos observar agora um infográfico, depois uma tabela, tá? E um gráfico, que são textos que acompanham geralmente esses tipos textuais, né? Em que há divulgação de textos científicos, ok? Olha só, eu coloquei aqui bem resumidinho as características, tá? Que um texto de divulgação científica tem que ter. Então, a gente sabe que ele é um texto expositivo, ele vai transmitir conhecimento, né, de natureza científica a um público mais amplo possível. Ele vai estar estruturado em 3 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vai empregar a norma padrão e o verbo predominantemente é no presente, usado no presente do indicativo, ok? Olha só, eu coloquei aqui bem resumidinho as características, tá? Que um texto de divulgação científica tem que ter. Então, a gente sabe que ele é um texto expositivo, ele vai transmitir conhecimento, né, de natureza científica a um público mais amplo possível. Ele vai estar estruturado em 3 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vai empregar a norma padrão e o verbo predominantemente é no presente, usado no presente do indicativo, ok? Bom, pessoal, nós temos aqui, né, um infográfico que vai sintetizar algumas informações por meio de elementos gráficos visuais, não é? Então, eles são utilizados, os infográficos, para quê? Para resumir o conteúdo de um texto de uma maneira mais dinâmica, facilitando a compreensão do mesmo. Esse infográfico, ele está na apostila de vocês, na página 15 da teoria, acompanhando um texto intitulado Cérebros Conectados. Nesse texto, né, ele vai contar a respeito de uma pesquisa que foi feita, né, de um experimento que foi feito, chamado da primeira interface cérebro humano-humano. O que os pesquisadores fizeram? Eles conseguiram fazer com que um deles movesse a mão direita e pressionasse um teclado sobre os comandos cerebrais de um outro, localizado a quilômetros de distância. E dessa forma, ele conseguiu mover, né, fazer com que o outro movesse o dedo dele no teclado, né? Então, provando dessa forma que é possível, então, que ele recuperasse a sensação de toque na mão esquerda, ok? Dei uma lida nesse texto da página 15. Olha só, aqui nós já temos um esquema, não é, de como é que vai funcionar esse equipamento utilizado no paciente que deseja, né, recuperar essa sensação, então, do toque. No caso, ele teve um membro amputado, né? O rapaz ele sofreu a amputação da mão esquerda e daí ele participou aí dessa experiência, né, científica a fim de retomar essa sensação aí de toque na mão esquerda. Observem que o esquema ele é diferente do infográfico, não é? Você pode notar que tem aí a flechinha indicando o que foi feito, aonde que foi aplicado, de que maneira que vai receber os sinais, não é? Enviados pelo cérebro e transmitir para a mão biônica, ok? Olha só, pessoal, agora nós estamos observando o quê? Um esquema, né? É importante dizer que o esquema, assim como o infográfico, ele vai dialogar com o texto também. Só que o esquema ele é diferente do infográfico porque ele não precisa necessariamente conter imagens, gráficos, não. Apenas algumas palavras-chave organizadas de maneira que sintetize as ideias principais de um texto. Então, você pode construir um esquema utilizando apenas setas, círculos, letras ou números, tá bom? Também podemos organizar as informações de diferentes maneiras, como um quadro, de forma linear, ou na posição horizontal ou vertical. Aqui nós temos um exemplo, certo? Por fim, olha lá, a apostila traz também, né, um exemplo de uma tabela. Essa tabela ela foi divulgada no site do IBGE
e ela traz informações sobre a localização da população indígena no Brasil. Então, nós notamos que a tabela ela também vem colaborar aí com o texto científico, quando há necessidade de expor números, principalmente em pesquisa de campo, tá? Cujos dados eles precisam ser apresentados de maneira compreensiva, exatos e concisos aos leitores, ok? Olha só, pessoal, é importante dizer, né, que no método científico ele segue, ele tem uma sequência, tá? Então, primeiramente, nós vamos selecionar as informações que vão ser representadas, sintetizar essas informações por meio de uma linguagem objetiva, caracterizada por conceitos chaves, frases curtas, e depois vamos incluir alguns elementos visuais que ilustrem essas informações, ok? É importante dizer também que podemos utilizar alguns modalizadores discursivos. Lembram do grupo 3? Nós estudamos isso lá no comecinho do grupo 3. O que são modalizadores? São aquelas palavrinhas que vão reforçar, não é? Ou, de repente, complementar algo que você queira dizer. Então, para alguns exemplos de modalizadores que você pode utilizar, mostrando que você concorda com alguma coisa, seria realmente, evidentemente, claramente. Ou para discordar, você poderia usar de jeito nenhum, de forma alguma, negativamente, né? E se você tem uma posição parcial, você pode usar no texto, talvez, provavelmente, eventualmente, ou possivelmente. Então, essas palavrinhas, esses advérbios, eles são utilizados como modalizadores, tá bom, pessoal? Então, é isso. Para a próxima aula, nós já vamos conversar sobre a produção de texto, que vão ser a divulgação de resultados, tá? Num artigo científico, falaremos mais sobre isso. Um beijo, façam as tarefinhas, tá? Principalmente os exercícios, ok? E até a próxima aula.